Origem dos anjos. Segundo a tradição, os anjos foram criados por Deus antes da criação do universo. Eles foram feitos de uma substância espiritual e receberam poderes e habilidades específicas para realizar as tarefas de Deus. A queda dos anjos. No entanto, há uma história secreta sobre a queda de alguns anjos. Segundo a lenda, um grupo de anjos liderados por Lúcifer, também conhecido como Satã, se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Esses anjos caídos se tornaram demônios e começaram a trabalhar contra Deus e a humanidade. A hierarquia angelical. A Bíblia menciona diferentes tipos de anjos, incluindo querubins, serafins e anjos mensageiros. No entanto, há uma hierarquia angelical mais complexa que não é mencionada na Bíblia. Segundo a tradição, os anjos são divididos em diferentes ordens, incluindo arcanjos, anjos de alta hierarquia que servem como mensageiros de Deus. Querubins, anjos que guardam o trono de Deus e protegem a entrada do céu. Serafins, anjos que servem como guardiões do trono de Deus e cantam louvores a ele. Anjos mensageiros, anjos que servem como mensageiros de Deus e transmitem suas mensagens aos seres humanos. A intervenção angelical. Os anjos intervêm na vida dos seres humanos de maneiras que não podemos entender. Eles podem nos proteger de perigos, nos guiar em momentos de crise e nos ajudar a tomar decisões importantes. No entanto, há uma história secreta sobre a intervenção angelical que não é mencionada na Bíblia. Segundo a lenda, os anjos podem tomar forma humana e interagir conosco de maneiras que não podemos imaginar. A comunicação com os anjos. Os anjos podem se comunicar conosco de maneiras diferentes, incluindo sonhos, visões e mensagens internas. No entanto, há uma história secreta sobre a comunicação com os anjos que não é mencionada na Bíblia. Segundo a lenda, os anjos podem se comunicar conosco através de símbolos, números e cores. Essa é uma possível história secreta sobre os anjos. É importante notar que essa história não é baseada em fatos históricos comprovados e que a Bíblia não menciona muitos dos detalhes aqui apresentados. A guerra no céu. Segundo a lenda, houve uma guerra no céu entre os anjos leais a Deus e os anjos rebeldes, liderados por Lúcifer. Essa guerra resultou na expulsão dos anjos rebeldes do céu e na criação do inferno. Os anjos guardiões. Cada pessoa tem um anjo guardião que é responsável por protegê-la e guiá-la ao longo da vida. Esses anjos são designados por Deus e têm o poder de intervir em nossas vidas para nos proteger de perigos e nos ajudar a tomar decisões importantes. A linguagem dos anjos. Os anjos têm uma linguagem própria que é desconhecida pelos seres humanos. Essa linguagem é chamada de língua celestial e é usada pelos anjos para se comunicar entre si e com Deus. A aparição dos anjos. Os anjos podem aparecer para os seres humanos de diferentes maneiras, incluindo visões. Os anjos podem aparecer em visões para transmitir mensagens ou guiar os seres humanos. Sonhos. Os anjos podem aparecer em sonhos para transmitir mensagens ou guiar os seres humanos. Aparições físicas. Os anjos podem aparecer fisicamente para os seres humanos, mas isso é raro. Os anjos e a natureza. Os anjos têm uma conexão especial com a natureza e podem controlar os elementos da natureza, incluindo o vento, a água e o fogo. A missão dos anjos. A missão dos anjos é servir a Deus e ajudar os seres humanos a alcançar sua salvação. Eles fazem isso através de diferentes maneiras, incluindo protegendo os seres humanos de perigos, guiando os seres humanos em momentos de crise, transmitindo mensagens de Deus aos seres humanos, ajudando os seres humanos a entender a vontade de Deus.